Agora, Apucarana conta com uma nova referência em planejamento financeiro. Chegou a Uptown, um escritório credenciado a NewX, pronto para oferecer soluções personalizadas, com ética, transparência e atendimento de excelência. Ficamos na rua Ítalo Ado Fontanini, 853, na Vila Francois, em Apucarana. Entre em contato agora mesmo no telefone 377-20678. Uptown e o NewX, juntos para construir o seu futuro financeiro com segurança e confiança. Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3, em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. E hoje, meu bate-papo com a Cris, essa mulher linda, já foi Miss, hein, gente? Ela tá rindo aqui que a gente tá lembrando dos nossos passados. Mas a gente, só para descontrair um pouquinho, mas esse mês de outubro a gente tem que falar sobre câncer, né, gente? Câncer de mama que tá aí espalhado pra gente fazer exames, né? Cuidar da gente. Então, é para você que tem dúvida, nunca fez um exame ou faz sempre, né? Se cuidar mesmo. Então, vamos convidar ela, que é maravilhosa, Márcia Hermógenes. Tudo bem, meu amor? Bem. Ai, que bom de eu ver você, né? Assim, andando, menina, por tudo que você passou. Pois é. Nós vamos estar falando hoje, porque não foi fácil, né? Não, você acompanhou, né? Você Sim, rezou, rezei, né? orei, fiz promessa. A gente tem que fazer isso para ajudar os amigos, né? Mas vamos contar um pouquinho. Primeiro, quem é você, Márcia? Tá, meu nome é Márcia, né, Hermógenes. Eu sou nutricionista, atendi muitos anos, né, pela Unimed, particular, Amor Saúde, né? Então, muitas pessoas me conhecem, né? Sim. E foi tão engraçado que quando eu fiquei doente, né, muitas pessoas falam assim, ué, como assim a Márcia doente? Porque todo mundo acha que uma nutricionista, né? Ou um fisioterapeuta, não vai ficar doente, mas acontece, né? Não tem assim, um lugar ou um específico, uma pessoa, né? Simplesmente, né, acontece. Casada, 2 filhos, Casada, é isso? 2 filhos, já Lindos, tudo formados, né? Ai, que graça. Estudaram juntos no Glorinha, né? Sim, as nossas filhas, né? É, as nossas filhas, enfim. E assim, eu já sou nascida daqui, né, de Apucarana mesmo, meus pais também são daqui, meu pai é falecido, minha mãe mora fora do Brasil, enfim. Tem uma bagagem, né, eu tô com 53 anos, então tem uma bagagem legal, assim, né, tanto na cidade quanto no convívio, né, de vida, né. Sim, muita gente te conhece, né? É. Mas vamos contar um pouquinho da sua história, Vamos. porque é importante para quem está aí do outro lado, saber a história dela e de repente se identificar de alguma forma aí e também fazer esse exame que é tão precioso agora no mês de outubro. Não só em outubro, gente, mas estamos de rosa hoje, né, Márcia? Exatamente. Para isso, né? Dar uma identificada que outubro rosa. Márcia, fala para nós como que iniciou, porque não foi o câncer de início. Não. Você teve uma outra doença. Sim. E logo após você descobriu o câncer através dessa doença. Então fala um pouquinho para nós. Porque é assim, quando se fala em câncer de mama, né, as pessoas às vezes acham que é só um biotipo de câncer de mama, né? Existem 4, né, diferenciais, né? Então, o meu caso, que foi o triplo negativo, né, porque tem outro, tem o HER2, né, enfim. O meu triplo negativo, ele não é nem hormonal, nem genético, enfim. No meu caso, como eu estava tratando de uma doença, já estava fazendo uns 6, 7 meses que eu descobri que fui para UTI, né, com menos de 20% de chance de vida. Então, eu tomava medicamentos para baixar a imunidade, porque é uma doença rara, autoimune, né? Qual é essa doença? Chama polimiosite. Então começou aí. Começou aí. Então ela dá um enfraquecimento muscular, por isso que chama miosites, né? Uma fraqueza muscular. E poli, porque daí ele vai não só na parte muscular, como também nos órgãos. Afetou meu pulmão, né? O meu fígado, né? Enfim, eu fui para UTI, fiquei dias lá.
E eu digo assim, né, acima de tudo, a gente tem que crer, né, que existe um Deus e que você precisa ter fé nessas horas. Que essas horas que você vai ter uma intimidade maior com o seu Criador, né? Essa doença, que nem você falou que o médico deu 20% de vida, menos né, de 20. chance. Aham. Mas o que ficou ali, você comentou comigo, ficou paralítica também? Como que é essa doença? Como que você tratou isso, né? Uhum. Não andava nada, né? Nada, eu não conseguia engolir a minha saliva. Eu Meu tive que usar uma Deus. sonda nasogástrica e já estava afetado também, já tinha começado a afetar o diafragma, né, do qual daí eu já não estava quase que respirando, né? Então o doutor Gustavo Facina, que é meu reumato, que ele descobriu, sabe, na mesma hora que eu consultei com ele, ele já me mandou para UTI direto, né? E lá tive alguns dias ali bem difíceis, né? Porque daí é você e você. Por isso que eu falo, quando você tem uma fé, uma espiritualidade, você consegue ter um ponto positivo, falar, não, eu vou sair dessa, é uma fase. Agora, se você se entregar, né, isso até já tem artigos científicos de pessoas que têm fé e conseguem lutar, daqueles que entregam, né. Então, não me desesperei nenhum tempo, né, teve um momento lá que eu engasguei, né, e aí eu tive a minha saturação menos 33, ou seja, eu não estava respirando. Aí a doutora, com mais uma outra, falou assim, ela é calminha, não vai precisar fazer uma traque, alguma coisa assim. E eu fiquei segurada em Deus ali, sabe? Eu falou, estou nesse hospital, estou sendo cuidada numa UTI, né? Então eu tenho que entregar, eu não posso me desesperar, porque quando você desespera, a chance de não dar certo é muito grande. Então você tem que entregar, né? E foi justamente, né, eu gosto de pegar bem no comecinho, né, Cris, que daí nesse mesmo ano, quando eu estava começando a andar, né, porque essa doença, ela afetou a minha mobilidade de um total, pescoço, não segurava a cabeça, minhas mãos, eu não conseguia mexer. Para ir ao banheiro, alguém tinha que te Tudo, carregar. eu tinha que ter uma cuidadora, uma enfermeira, uma fono, uma físio, entendeu? Meu Deus. Virou Começou um a hospital. sua vida novamente. Novamente. Você viu uma criança em você. Exatamente. Começar a andar, aprender. Tudo, né? Então, porque não tinha força, né? De nada. Então, quando a gente estava começando a ver, né, uma luz no fundo do túnel, né? Que eu estava começando a tentar dar uns passinhos, até no meu Instagram acho que tem mais de 100 mil visualizações do dia que eu dei um passo e comecei a andar ao encontro do meu esposo, que eu fiz uma surpresa para ele, que até então ele não sabia, né? Então muita gente se emociona aquilo lá, e realmente foi um fato real mesmo. Eu fiz uma surpresa para ele e falei para minha filha, deixa que eu vou andar. Então eu consegui andar de um pouquinho assim, né, uns 7 passos mais ou menos. Força de vontade, exatamente, né, amiga? E aí quando eu tava melhorandinho, a cuidadora minha, né, tava me ajudando a dar o banho e tudo, ela falou, Márcia... Porque ainda você não mexia muito bem os braços. Não, era ainda. tudo, e se eu conseguisse mexer, era tudo muito fraquinho, eu não aguentava nada, né, segurar nada. Nem o celular eu segurava, tinha que ficar encostado em algum lugar. E aí a cuidadora passando a mão, aí ela viu 2 carocinhos, que na verdade eram 3, né, estavam juntos ali. Aí ela falou, Márcia, eu tô sentindo um carocinho aqui. Daí eu passei a mão, daí eu falei com o meu doutor, né, meu reumato, ele falou, Márcia, vai fazer, né, a mamografia, que eu já tinha feito há uns meses atrás. Há quanto tempo essa mamografia você tinha feito? Um ano anterior, acho que estava fazendo mais ou menos uns 6, 7 meses. Nossa, recente. Recente. Porque a gente faz em ano, né? É anual. Em 6 meses apareceu esses caroços. Apareceu e já foi detectado, que eu me lembro que até que eu fiz aqui no Manuel de Abreu, né? E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, eu vi que a doutora já até o rosto dela modificou. Você já imaginou ali na hora? Eu tô com câncer. Na hora que Mas e a hora que você recebeu a notícia do médico? Então, é isso que é interessante a gente estar aqui para conversar, porque é uma sentença de morte, né? Não adianta. O câncer é um nome muito forte, né? Mas muito mais forte é Deus, eu sempre falo isso, né? Deus está acima de tudo. Então, eu me lembro quando eu fui, né, em Maringá, né, num mastologista, e aí por indicação, né? Daí eu cheguei lá, ele fez a biópsia, né? E eu me lembro que eu tava parecia uma íngua, a minha axila também estava inchada, né?
E ele, muito sábio, né, e também com a postura de médico, falou: não, Márcia, pode ser uma íngua sim, porque até então não tinha resultado de nada, né? Isso vai até para São Paulo, em laboratório. Ele não ia te falar sem né? Ele estar não ia... com os exames aí Exatamente, em mãos, né? Porque assim, tem essa questão também, sabe, Cris, que eu passei por bastante médico. Então, tem alguns que lidam com tanta facilidade que essa parte psicológica passa batido. Entendeu? Então, é interessante também, graças a Deus eu tive médicos assim junto comigo, que eles foram humanos, né? Eles olhavam para mim não com olhar de piedade, apesar acho que até vai mostrar as fotos aí da situação que eu estava. Sim, nós vamos mostrar. Muito inchada, tomando já corticoide da outra doença. Eu vi assim que você estava cheia de feridas. Cheia de feridas. Você estava inchada. Inchada. Você perdeu o cabelo, né? Perdi cabelo, perdi sobrancelha, cílios, tudo, né? E aí começou a provocar uma alergia, porque como eu estava usando medicamentos para polimiosite, né? Que já inclui corticoide, inclui imunoglobulina, que é em infusão, né? Aí ainda tinha que deparar com a quimioterapia, né? Então o corpo, ele virou uma química que eu falei, será que ele vai suportar, né? Então, eu acho que não foi fácil você receber isso, né? Falar assim, você está com câncer. É difícil. É difícil. Difícil ir para casa. Estrutura familiar, Márcia, nessa hora. Então, é o que eu falo, são os pilares, né? Os pilares da nossa vida, é a base, é a família e amigos, né, que realmente a gente vê quem são os verdadeiros amigos, que essas horas a gente vê quem que é mesmo, né? Com certeza. Nem julgo quem de repente passou batido, tal, porque tem pessoas que às vezes não cai, assim, ou não sabe lidar com isso não sabe também, lidar, né, Márcia? É difícil. É difícil, a vida também é corrida para todo mundo, né? Então, aquele olhar, né, são poucos aqueles que às vezes a gente nem imaginava, né, que é seus amigos e que ficaram ali de braço dado, indo na sua casa, fazendo visitas, orando, porque eu amava e amo visita, sabe? Tem gente que às vezes já se fecha, né? Não acho muito interessante esse negócio de se fechar, né? Mesmo que eu não poderia receber visita porque minha imunidade era muito baixa, né? Por conta de tudo que os medicamentos que eu passei, então eu ficava lutando, sabe? Com meu esposo, não, mas eu quero aquela visita, deixa entrar, usa álcool gel, põe máscara, tudo, mas Márcio, o médico pediu restrição, mas mesmo assim eu gostava, sabe? Mas o interessante, assim, o importante é que você recebeu o apoio dos seus filhos, do teu marido, que ficaram ali o tempo todo te ajudando, para estar hoje andando, porque é tão gratificante olhar você chegando aqui no estúdio, andando. É muito lindo de ver, porque eu sei o que você passou, né? Sim. Então, pra gente é bonito de ver isso, toda essa luta sua. Vamos falar de alimentação? Porque você é nutricionista. Então, antes de tudo isso que você teve, com certeza você já tinha a questão de alimentação sua regrada, tudo certinho ali, né? Como que foi durante o processo? Então, é aquele tal negócio, né? A gente é nutricionista, mas muitas das vezes a gente sabe, né, de tudo o que não é saudável e o que é saudável, porém, muitas das vezes a gente deixa muita coisa passar batido, né? Mas assim, eu sempre falo para as pessoas, não se culpem, que de repente, eu não comia direito, eu não sei o que. Esse tempo, né, que você foi diagnosticada com câncer, é muito cruel alguém chegar para você e querer falar assim, mas viu também, né? Olha lá a pessoa, a situação, né? Bebia, não sei o que, não sei o que. Não, essa hora não é disso, mesmo porque não existe uma causa só para o câncer de mama, ela é multifuncional. Você pode ter uma genética que te favoreça, né, a esse tumor. Você pode ter, sim, a sua alimentação, né, que também não está equilibrada com alimentos ultraprocessados, né, que é o mais prático hoje em dia, né? Aquela comida mais saborosa que você vê assim e fala, nossa, que vontade de comer isso. Você vai se alimentar e você não sente, não é a mesma coisa. Aí é onde que a pessoa começa a perder peso, né? Então aí que tá a situação. Se você começa a perder peso e de repente precisa entrar numa cirurgia, às vezes a pessoa perde aí 20 quilos, né? Vamos dar um exemplo.
Então, o que acontece? Você está cada vez perdendo mais ali a imunidade, ficando mais fraca. Então, onde a necessidade de uma suplementação, né? Tem suplementações hoje em dia que não tem nenhum sabor, simplesmente você coloca, né, num caldo, alguma coisa. Porque o que acontece? A sua sensibilidade também para muita coisa, o cheiro, né? Então, muda, né, tudo Márcia? muda. Então, você sente uma azia, uma ânsia, muitas pessoas vomitam mesmo, outras têm diarreia, então daí na diarreia você perde muitos nutrientes também, né? Então tem toda essa questão, mas não pode desistir da alimentação, porque muitas das vezes o médico não vai comentar sobre isso, ele vai falar mais outras causas e a alimentação fica meio que por conta nossa. Então essa é uma dica interessante, sempre pesar, se você estiver perdendo muito peso, suplementar, porque às vezes o aporte ali da proteína de uma carne, de um frango, de um ovo, você não está balanceando no dia e aí você vai perdendo massa muscular, que isso é muito prejudicial, né? Então, no meu caso, que nem o Dr. Gustavo falou para mim, o seu estilo de vida que te salvou, Márcia. Porque eu treinava, né? Eu era nutricionista, né? Então, se eu não tivesse... Tinha uma vida saudável. Mais saudável. Então, se eu não tivesse tudo isso, de repente... Pelo menos na primeira doença, que foi muito importante, porque eu tinha muito músculo e eu perdi praticamente quase tudo. E foi, sei lá, acho que foi uns 20 quilos que eu perdi, de músculo, de massa muscular, o que é o pior. Nossa. E para recuperar isso, Cris, não é assim, sabe? Não existe, outra coisa que até a gente comentou aqui, né? Na internet, que existe muito propaganda, né? De coisas assim... Ah, nós já vamos falar. Já vamos, né? Peraí que eu vou dar um intervalinho. Gente, o assunto tá formidável aqui, você tem que escutar isso. Leva essas dicas aí, porque é importante. Mas a gente já volta, tá bom? Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Agora, Apucarana conta com uma nova referência em planejamento financeiro. Chegou a Uptown, um escritório credenciado a NewX, pronto para oferecer soluções personalizadas, com ética, transparência e atendimento de excelência. Ficamos na rua Ítalo Ado Fontanini, 853, na Vila Francois, em Apucarana. Entre em contato agora mesmo no telefone 377-20678. Uptown e o NewX, juntos para construir o seu futuro financeiro com segurança e confiança. Voltando com esse papo muito interessante aqui, né? E a gente tinha falado sobre alimentação. O que você acha sobre essa alimentação, Márcia, da internet? Porque fala assim, come isso que você sara, come aquilo. A gente vê tanta coisa errada e aí na hora do desespero a pessoa faz. Sim. O que você vê ou pode dar essas dicas para nós? Então fala-se muito, né? Se você começar a ver aí muitas pessoas falando de alimentação anti-inflamatória, limão que cura o câncer. Imagina, tantos estudos que tem, você acha que o limão, né? Ele pode sim ser um coadjuvante, né? Como um alho, um gengibre, né? Muitos alimentos que ajudam, né? Mas não é a solução, não é milagre, né? Então, se estiver vendendo, e a gente vai, no desespero a pessoa vai, porque compra, daí, né? Compra pílula que sara e tudo mais. E tem profissionais também da minha área que ficam falando, sabe? Compra esse curso, então compra esse caderno de receita que é a cura, entendeu? E não é bem assim, né? Com certeza, né? Não existe isso. E a sua alimentação hoje? Também tá diferente? Também tá, né? Não tem como a gente não ficar, né, mais antenada com a alimentação. É lógico que
pode comer de tudo, né? Mas assim, você evita durante a semana, né? E fica com uma alimentação mais voltada em frutas, né? Verduras, legumes. Na minha químio, como era muito, né? Foi bem agressiva, então a minha cunhada, a minha sogra fazia caldo de cabotiá, né? Um caldinho de mandioca, sem muito tempero, porque tudo dava muita azia, né? E às vezes o que batia no estômago, às vezes ainda dava diarreia. Então, toda essa questão foi bem cuidada e eu não perdi peso. Eu até né? vejo no teu Instagram você colocando, olha, hoje eu vou me alimentar assim. Sim. Você dá essas dicas e é interessante para quem está nesse processo, né? É muito. E hoje você está curada do câncer 100%? Olha, graças a Deus, Cris, eu fui agora, porque cada 6 meses, né, a gente vai, faz o acompanhamento. E estou fazendo acompanhamento tudo pelo SUS, né? Porque a químio, a rádio, aqui de Apucarana mesmo, né? Do Hospital de Providência, né? A máquina deles tem no Sírio-Libanês, é o mesmo que tem aqui, entendeu? A gente tem esse privilégio. Olha, tem gente de fora que vem né? Fazer, vem fazer aqui. O pessoal, né, do hospital também te acolhem, que sabe? Bom, né? Isso é muito bom, porque essa hora você tá super assustada, né? Você tá preocupada, você não tem, né, um protocolo, você não tem, né, alguma coisa. E eu quero perguntar uma coisa para você, que eu queria saber sobre estética, amiga. Porque você é uma mulher tão linda, né? Já foi Miss, que isso? Cabelo, seios. Como que faz nessa hora? Porque você abandona totalmente a parte estética. Estética. A gente vai... Como que foi se olhar no espelho? Como que foi para você, mulher? Então, é o que eu falo. É aquela questão, eu quase nem olhava no espelho, entendeu? Eu tentava não olhar, porque eu falava, quando às vezes eu me deparava com o espelho, eu falava assim, não, é uma fase. É uma fase, eu preciso passar por isso, né? E não tive vergonha, tanto é que no Instagram, em momento nenhum, fiz caixinha de perguntas, eu tava com lenço, às vezes eu tava gigante de inchada, sabe? Mas tentava, sempre tinha, sabe? 2 ou 3 pessoas no privado, falava, Márcia, tô passando pela mesma coisa, o que que eu faço? Sabe assim? E essa questão de internet, eu acho que muita gente deu força. Deu. Mas também tem as pessoas maldosas, não tem, Márcia? Cris, você já ouviu muito? Tem, infelizmente, é que eu falo, né? Existem pessoas assim que eu não sei se é a maldade mesmo na pessoa ou se é aquele olhar que meu pai falava, quem usa óculos verde enxerga tudo verde. Então, se você tem um olhar de fé, você vai enxergar tudo conforme a fé. Se a pessoa não tem, como que eu vou fazer a pessoa olhar com o olhar? Né? Porque ainda mais você teve essa transformação, que nós vamos mostrar as fotos aqui dela, né? De uma pessoa linda, que nem você não se olhava no espelho, porque você ficou inchada, ficou careca. Sim. Mexeu, porque a mulher, o cabelo é tudo. Os seios é tudo, não é assim? Sim, é um símbolo nosso de feminilidade, né? Então, você não chegou a tirar sua mama. Foi só o quadrante. Então, tá. foi no quadrante e mais axila, né? Porque pegou o linfonodo sentinela. Porque, assim, a doença, que nem no caso o triplo negativo, ele já estava entrando em metástase, entendeu? Nossa! Ele foi muito rápido. Em poucos meses, até o doutor, quando ele viu, né, que estava uma bola aqui, ele falou assim, mas Márcia, você não percebeu isso? Eu falei, mas doutor, apareceu assim, sabe assim? Do dia pra noite. Simplesmente estava 2 carocinhos e, de repente, meu braço, uns dias, principalmente depois da biópsia, acho que até aquele fator que as pessoas falam assim, meu Deus, parece que quando mexe, né, o negócio daí que aparece, né? Mas não é bem assim, logicamente, né? Mas aí teve que fazer a cirurgia, né? O doutor Ribamar. Então você não chegou. Mas muita gente tira toda a mama, muita gente também deixa a pele para fazer uma prótese, né? Exatamente. Que o SUS paga, né, essa prótese. Sim. Tem mais algum tratamento logo após? Olha, tem vários tipos de tratamentos. Até tatuagem, eu acho, né, Márcia? No bico, né? Fazer o bico, né? Porque às vezes a pessoa perde o bico também.
Sim. Então, assim, é aquela mutilação, né, que está Nossa, não é salvando a fácil, né? vida, não é fácil, mas que a gente tem que pensar primeiro na vida, depois a estética. Aham. Era isso que eu pensava, não tô nem aí com esse rosto desse jeito, careca. E quando foi que você cortou todo o seu cabelo, É. raspou ou foi caindo? Que foi assim, eu perguntei para a enfermeira, né, quantos dias, né, Aham. porque tem essa questão de químio vermelha, químio branca, né, mas é principalmente a medicação que o médico está colocando ali, não é tanto a cor, porque, Ah, tá. mesmo porque a branca para mim foi pior do que a vermelha, me deu... E tem gente que fala que a vermelha é pior, né? Então, por Aham. isso que eu digo, então depende o que o médico, como eu fui doutor Cristiano, né, então depende o que ele vai formular ali, vai colocar na medicação. Então, a químio, a vermelha, deu acho que 7 dias que ela tinha falado para mim que ia começar, né, e aí eu vi que estava caindo já assim, tufos, né, aí eu conversei com ela e falei, a melhor coisa é raspar, porque daí, né, ficava um tufo aqui, Aham. outro ali, e foi num dia bem específico que eu vi que realmente ele desmoronou, sabe? Aí a gente foi no banheiro, raspou, eu filmei, sabe? Porque Aham. não chorei, porque eu falei, cabelo, olha aí, ó, cabelo cresce. Cresceu, tá linda, né? Ficou lindo Cabelo esse corte cresce, aham, também. não Muito é? lindo. Então, o cabelo cresce, tudo vai voltando, é Aham. igual estações, né? É. Primavera, verão, outono e inverno, né? Então você tem um inverno ali com um vento forte, né? Uma tempestade, né? E de repente você começa ali a olhar, Calmo. né, a primavera. Né? E sobre fé, crença, religião, nesse momento? Eu falo que é muito, mas muito importante. Porque o que acontece? Isso já tem estudos, né, científicos, né, de uma pessoa que não tem fé e aquele que tem a fé, né? O que não tem fé não acredita, né, não tem aonde se apegar, né? Nesse meio tempo que eu estive doente, né, que tá Você fazendo... qual religião, Eu Márcia? sou da congregação cristã. Você é do Brasil. evangélica? Sou evangélica. Aham. Tá, mas nessa hora você se apegou a Deus. Peguei a Deus. E teve várias orações, não só evangélica, né? Não. Eu mesma sou católica, fiz oração por você Aham. e você aceitou, né? Porque Aham. até perguntei para você. Sim, claro. Então eu acho que a pessoa acaba se apegando a tudo isso, né? Sim, e assim... Independente da crença. E nesse momento, a gente tentar desligar tudo aquilo que não é legal, sabe? Então, você começar mesmo a ter uma intimidade ali, na questão de fé. Então, pegar podcasts, entrevistas que nem a gente está tendo agora, de pessoas que tiveram fé, que venceram, né? Não de, sei lá, uma visita que fala, então, né? Teve uma pessoa que morreu disso. Ou então, vai vir em outro lugar. Você está entendendo? Não. Né? Você tem que simplesmente focar, né, na sua fé e alimentar ela. Eu quase não consegui ir na igreja durante esse tempo todo, porque, o médico restringiu, né, um lugar muito cheio de gente. Imunidade minha, né, era super baixo, muito não dava baixa, não dava. para ambientes fechados. Então, às vezes, eu pegava na televisão mesmo, né, cultos que tinham gravados, podcast de pessoas que passaram por isso, né, tanto as doenças raras, né, que aconteceu. Fiz várias amizades de pessoas até fora do Brasil. Tem uma amiga minha de Miami que a gente até agora na quinta-feira vai fazer uma live, né, que ela tem também uma doença rara lá, que é bem complicada, enfim, então daí você vê um outro lado, né, de que assim, a vida tem os obstáculos, mas ela tem também as vitórias, as fases, né, tudo que você vai Você é passar. a prova viva, né, de toda essa vitória que você teve. Sim. Que você ficou na cama, 20% de vida, começou a andar, que você não dava, não Comer. segurava nem o pescoço, sabe, voltar a pegar uma colher, né? Então, quem quiser, depois a gente vai colocar o Instagram dela aqui embaixo. Acompanhe a história dela para vocês verem, porque é emocionante, né, Márcia? É muito. Nossa, Tem hora que eu olho para trás, eu nem acredito que é eu, por isso que eu falo, a Nossa. gente nunca sabe a força que a gente tem, né? É. E muitas coisas também eu vejo que não foi só força minha, sabe? Deus estava ali, né, Claro, segurando. com certeza foi né? Deus. Márcia, eu quero entregar um presente da panificadora Paris, a nossa amiga Ana Cláudia. Obrigada. Umas coisas bem gostosas. Eu sei que você tá
E você falou pra mim, não, até como as coisas gostosas, mas é uma vez ou outra. Se eu comer hoje, amanhã eu já não como, né? Mas até se a gente não tem a doença, a gente tem que fazer isso, né, Cris? E Tem esse que aqui comer. é pra você, minha amiga. Ih, meu né? Deus do céu, olha, ganhei um presente, A gente, que Reveza lindo. vai lá visitar as Vou meninas lá, né? a Obrigada, Maria, meninas, que são bem lindas. queridas. Obrigada. Tem os Eu vou vestidos, os ver, looks lá. Depois eu vou agradecer. Vai passear lá. Vou passear lá. Márcia, obrigada. Você quer deixar alguma mensagem para algumas mulheres? Gente, a mensagem que eu deixo é assim, tenham fé, lutem, né? Não fiquem preocupada com nada, se de repente um marido, alguém te deixou, abandonou, porque isso eu vi em muitos casos quando eu estava na químio, né? Sim. Deixa de lado, são almas pequenas, pessoas de espírito pequeno, e de repente Deus, de repente não, Deus tem uma coisa muito mais linda depois de Lá na tudo frente, isso. né? Tem coisas que a gente tem que passar, que são fases, né? E assim, é um propósito que depois Deus faz você ver e olhar para trás e falar, meu Deus, obrigada, né? E sempre ser grato. Obrigada, Sempre. amiga, obrigada. Gente, então é isso, Outubro Rosa, não deixe de fazer seu exame, que esse mês nós vamos estar aí se dedicando a tudo isso para vocês, tá? Até mais! Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Agora, Apucarana conta com uma nova referência em planejamento financeiro. Chegou a Uptown, um escritório credenciado ANIL-X, pronto para oferecer soluções personalizadas, com ética, transparência e atendimento de excelência. Ficamos na rua Ítalo Ado Fontanini, 853, na Vila Francois, em Apucarana. Entre em contato agora mesmo no telefone 377-20678. Uptown e ANIL-X, juntos para construir o seu futuro financeiro com segurança e confiança.